Deus abençoe, irmãos. Bom, vamos à escritura que temos que falar mais neste dia. Apocalipse 10, 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Grande Criador, dá-nos graça para vermos sempre o cumprimento da Sua palavra em cada dia que vivemos. Estamos agradecidos por ver várias manifestações do Senhor em nosso tempo. Dentro de 100 anos, o Senhor já teve várias manifestações. Quando no passado o Senhor demorou 2000 anos para intercalar 7 eras. E agora, nesse dia final, já temos visto essas manifestações do Senhor dentro de 100 anos. Conceda-nos graça, revelação, alegria, satisfação de poder ver aquilo que o mundo não pode ver, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus, Ele é a palavra. Chega um tempo que aquilo não é mais uma palavra. Por isso, o irmão Brana pregou uma mensagem sobre as realidades, as infalíveis realidades do Deus vivo, que é muita coisa desde o princípio, quando Ele manifesta a palavra, e depois não é mais a palavra. Eu sei que alguém fica no ar, fala, como que não é mais? Ele sempre é a palavra. Quando Ele fala aquela palavra, e depois ela vem a cumprimento, ela não é mais uma palavra. Já sabemos que o atributo é um pensamento. Deus pensou. O profeta falou e eu creio. Então, no princípio, foi um pensamento. O pensamento não é uma palavra, é um pensamento. O pensamento expressado, ele se torna uma palavra. É bom conhecer isso, parece que nós sabemos alguma coisa. É um profeta. Isso daí tudo é um profeta que Deus mandou para nós, William Branham, para ensinar estas coisas, que a noiva, a esposa de Cristo, acaba tendo, sabendo, de coisas que o mundo não cogita, nem pensar nisso. Então, uma vez era um pensamento. Você já foi um pensamento do seu pai, da sua mãe. Mas um dia, através do matrimônio, este pensamento foi expressado e torna-se uma palavra. Vamos ter um filho. Mas ainda não tem um filho. Foi apenas uma palavra. Esta palavra,
quando ela é expressada, aí ela vem em realidade. Aí você nasceu, você é a realidade daquele pensamento, certo? Você é a realidade, você é a qualidade do que é real, daquele pensamento. Então, uma vez fomos um pensamento, hoje não. Uma vez fomos a palavra, hoje não. Por que não? Porque estamos avante, estamos além. Se você ficar só em pensamento, nunca fala para ninguém, nunca expressa, então não é palavra. Quando é uma palavra, por isso o Mombrana disse, o diabo não sabe nada, porque eu não o disse. E ele deu esse ensinamento para nós nos selos. Se você quer fazer algo, não diga, faça. Aí depois que você fez, aí você fala. Porque quando você quer fazer algo, já expressa, aquilo torna uma palavra, o diabo já sabe. Aí ele coloca todo empecilho, ele vai te atrapalhar de qualquer maneira. Ele entra no meio. Mas enquanto aquilo for um pensamento, o diabo não sabe. Porque você não expressou. Aquilo está na sua mente. Até a sua fraqueza. Você pode ver quando você expressa, Senhor, o Senhor sabe que eu sou fraco nisso. O diabo, ó, peguei. Aí ele trabalha exatamente naquilo. Porque você disse no que é fraco. Mas se você apenas dissesse, o Senhor sabe que eu sou fraco, e não expressasse o elo fraco que você tem, então o diabo não conseguiria te tomar, porque ele não sabe aquele elo fraco. Mas quando você expressa, aí ele te pega. Você pode ver que, disse Jó, o que eu temia me aconteceu. Ele temia e expressou. Aquilo torna-se uma palavra. O temor que você tem de algo é expressado rapidamente. E aquilo vem a cumprimento negativo ou positivo. Então é bom a gente ter esta qualidade do que é real, uma realidade. Uma vez eu fui um pensamento, hoje eu sou uma realidade. Pensa em você. Um dia você pensou em casar, hoje você está casado. Falei, meu Deus, que realidade. Talvez você custa cair em si. Casei mesmo? Casei. Isso é uma realidade. Aí os filhos estão mostrando aquela realidade do casamento. Concretizei um casamento. Para fazer um casamento cristão. Porque hoje se tem sexo, se tem filho antes do casamento. O mundo está assim hoje. Por isso Paulo advertiu para não abrasar e casar. Se você vai abrasar, é melhor que case. Você vai aos abraços, aos beijos e ao sexo. Então, antes que abrase, diz Paulo, case-se. Não demore casar. Por isso, se a condição é difícil para um casamento, não namore prolongado. Mas é tão difícil. A carne quer pelo menos namorar. E ainda que não tem condições de casar. Eu vejo muito disso. Eu tenho filhos. Então, não é difícil você ver estas qualidades. Querer casar sem ter alicerce.
como casar. E uma hora diz, mas se eu for esperar isso, eu nunca vou casar. Então teria que ficar assim. Porque para viver sossegado, mais em paz um pouquinho ali na frente, teria que ter um alicerce aqui. Não precisa ter uma casa, mas ter um alicerce, um bom trabalho, um bom emprego, um bom salário. Que diz, olha, eu não sei como são os filhos. Hoje os filhos são criados diferente. No meu tempo, eu tirava 20% para mim, do meu salário. 10% eu dava para a igreja, e com 10% eu me vestia e vestia meus irmãos. Com 10%. Eu não sei como os filhos fazem hoje. Talvez os filhos pegam tudo e deixam o pai chupando o dedo. O que não pode. Você deve conhecer isso. Você teve, talvez até 14 anos, o que a lei ainda deixa você trabalhar, acho que com 16. Dá para formar muito malandro. Problema da lei. Não vai trabalhar, não pode trabalhar. Então, você teve um pai te criando, te sustentando, uma mãe te ajudando, cuidando de você desde pequeno. Aí quando começa a ganhar um dinheiro, começa a reter tudo para si. Mesmo que pague o dízimo, mas retém o resto para si. Enquanto deveria ser agradecido e trazer até um sustento para o lar. Aquele dinheirinho que ganha, dá para você comprar roupa, e com isso o pai também está para te dar uma mão na hora do casamento. Acho que os bons filhos vão fazendo assim. E a sua cabeça deve ser boa para ir economizando, guardando. Nunca decepcione na vida, guarde, ganhe, guarde alguma coisa. Tem gente que guarda para doença, aí você vai ficar doente e vai gastar. Então guarde para casar, que aí você vai casar. Não é assim? Que se a gente guarda para doença, aí eu vou economizar porque eu posso ficar doente, vai ficar mesmo. Vai ficar. Você já está preparando um fundo para doença. Então, um rapazinho, ele não pensa nisso, que está novo, está na flor da juventude, né? Então ele deve pensar nisso. Vou casar, vou fazer um fundo para casamento. E aí ele guarda para o casamento. Vai casar um dia, tem um fundo guardado para o casamento. Isso é bom. Mas antes disso, hoje não está dando tempo dos filhos trabalhar muito. Na verdade, se eu for falar no meu tempo, de 18 a 20, 2 anos só. Trabalhei só 2 anos e já casei. Então, o lucro para o velho foi muito pouco. Foi 2 anos, tirava aqueles 20%, só dentro daqueles 2 anos. Já me casei, velho já não viu mais meu dinheiro. E muitas vezes, depois de casado, ainda o pai e a mãe têm que dar uma cestinha para a gente. Mandar alguma coisinha para a gente. E a gente não ser orgulhoso, não, viu? Tem um espírito de orgulho que é mal na pessoa. Não ser orgulhoso, não quer depender de ninguém, mas vai depender mesmo. Todo mundo que fala já deu a palavra. Vai depender mesmo. Mas papai e mamãe sempre cuida dos filhos. Você espera, dá de tudo para eles pequenos. Depois, mas um dia eles vão casar, se Deus quiser, vai dar sossego para a gente. Vai. Talvez você precise levar alguma cestinha para eles. É um sossego. Você dá uma mãozinha para ajudar os filhos. Pai nunca descansa. É assim. Pode ter pouco, reparte o pouco. A mãe tem pouco, reparte o pouco com as filhas e o pai com os filhos. Então, acho que é um bom ensinamento que nós temos. O que eu aprendi, acho que é bom a gente ensinar. Pelo menos eu, tendo de 2 anos, fiz isso.
fiz isso. Então faça você também. Porque você tem uma palavra, vou me casar. Mas é uma palavra. Um dia isso tem que tornar realidade. Isso daí você não pode esquecer. Pensamento em casar é bom, mas tem que se tornar uma realidade aquilo. Para você ver o que é um casamento, tem que se tornar uma realidade, não ficar só em pensamento. E assim foi Deus desde o princípio. Eu estava pensando, quando Deus diz, Gênesis 1:26, que muitas vezes é difícil ter explicação, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então teve um tempo que nós pensávamos que Deus estava conversando com seus anjos, com seu séquito, mas veio William Branham e disse, o homem não é igual aos anjos, o homem é diferente dos anjos. O que Deus estava falando então? Façamos, porque Deus é espírito e Deus já tinha em mente se tornar carne. Por isso ele diz, façamos. O Filho estava nele. Façamos o homem a nossa imagem. O Espírito é a imagem do Pai. A carne, a imagem do Filho. Façamos o homem a nossa imagem. Para se tornar visível, tangível, tinha que ser não o Espírito, mas tinha que ser carne. Por isso não podia ser só a imagem do Pai, que Deus é Espírito e nos fez Espírito, mas Ele também se fez carne, Deus também é carne, por isso Deus nos fez carne. Amém? Amém. Isto é uma realidade, por isso o Filho diz, quem me vê a mim, vê o Pai. É uma realidade. Não adianta você querer ver separado, porque não tem jeito de ver, porque não se vê um espírito. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, eles pensaram ser um espírito e Jesus teve que falar para eles, apalpai-me, vocês veem que um espírito não tem carne e ossos como vede que eu tenho. Aí já era a palavra realidade. Deus era uma realidade. Uma vez, façamos o homem a nossa imagem, espírito. Mas e a carne? Ele tirou do pó e fez o homem a imagem dele também. Porque ele veio na imagem do homem. Deus teria que vir na imagem do homem para morrer. E o homem vir na imagem de Deus para viver. Amém? Esse é o tempo tão maravilhoso. O irmão Brana vai esclarecendo para nós, aqui no Desvelar de Deus, que eu queria falar sobre outra coisa. Mas logo ao chegar aqui me veio isso, para falar com vocês. Eles conhecem aquela glória, eles leram sobre ela, ela está na palavra aqui, da glória de Deus e coisas assim. É simplesmente uma palavra para eles. Para nós é uma manifestação. Vem, não é mais uma palavra, é uma realidade. Para muitos aquilo é uma palavra. Se Deus ficasse em Isaías 7,14, uma virgem conceberá, era uma palavra. Se Deus ficasse em Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, era uma palavra. Mas um dia a virgem concebeu, nasceu um menino, o filho se nos deu, era uma realidade. A virgem concebeu, era uma realidade. Mas ficou como uma palavra 700 anos, mais ou menos. De Isaías até a virgem conceber. Era uma palavra. Mas quando a virgem concebeu, não era mais uma palavra. Era uma realidade. Então, as coisas se tornam tão simples
e as pessoas ficam atrás apenas da palavra. O irmão Branham diz que esta noiva tem que chegar à palavra para poder ser raptada. Ela tem que chegar à palavra. Agora, ela já foi um pensamento de Deus. Ela já foi expressada. Ela tem que ser, hoje, uma realidade. Ela não pode ser uma palavra apenas. Ela tem que ser uma realidade. Mas ela não pode ser uma realidade antes que seja um pensamento, uma palavra, até chegar a ser uma realidade. E é por isso que temos o que temos na Bíblia. Os profetas vieram, Deus falando através dos profetas, Deus anunciando que viria o profeta Elias. Era uma palavra. Malaquias 4, 5 e 6 era uma palavra. Mas quando veio este Elias, no século 20, não era uma palavra mais, era uma realidade. É isso que eu quero que vocês memorizem, porque não estamos no tempo apenas de uma palavra, estamos no tempo da realidade. Realidade, são as infalíveis realidades do Deus vivo. Eu li o Desvelar 243, finalzinho. 244, Desvelar. Deus disse, haja luz. Aquela era a palavra. Mas aí a luz apareceu. Aquela era a realidade. Mas quando ele diz, haja luz, pode ter demorado a luz aparecer, porque foi o pensamento, o atributo de Deus expressado. Haja, isso é uma expressão. Ele expressou, mas aquilo apareceu. E aí já não é mais luz, é uma realidade. O sol, você diz, o sol é uma luz, mas ele é uma realidade. Ele não é mais uma palavra, ele não é mais aquela haja luz que Deus disse, mas ele é o cumprimento daquele pensamento, daquela palavra, é uma realidade. É isso que nós somos hoje. Quando nós éramos o Espírito, ninguém nos conhecia. Nossos pais desejariam nos ver. Desejaria ter um filho, ver um filho, isso é o desejo dos pais, ver um filho, mas quando o filho aparece, aquele desejo já foi cumprido. A criança é uma realidade do pensamento do pai e da mãe. 245, preste atenção, o final do 244 ele ainda diz, aquela era a palavra, mas agora a luz, isso não é a palavra, isto é a luz, é a realidade. 245, desvelar. Agora, isso não é simplesmente uma palavra escrita para nós, que a maioria das pessoas tem as coisas na Bíblia, uma palavra escrita. Você toma Isaías 53, ele levou sobre si as minhas enfermidades. Isso é uma palavra. Agora, eu tenho que sentir isso na minha vida. Eu tenho que ter isto uma realidade. Então, quando eu sou curado, Isaías 53 não é uma palavra, é uma realidade. Porque aquilo cumpriu na minha vida. E a maioria de nós apenas ficamos, é uma palavra. Citamos a palavra. Não, eu preciso da realidade, do cumprimento daquela palavra. Trazer o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e fazer derramar bênção sobre vós. Agora, isso é uma palavra, é uma promessa. Quando você desfruta daquilo, um pouquinho, você já sabe, não é
uma promessa, é uma realidade. Eu já tenho alcançado a realidade daquela promessa que Deus disse que abriria a janela dos céus. E abriu mesmo. Agora, tem coisa que é assim, Deus abre a janela dos céus e eu escancaro a porta de casa para sair, as bênçãos vêm de uma janela e sai por uma porta. Vocês estão me entendendo? Irmãos, se as bênçãos, Deus abre as janelas dos céus e chega que eu não sei controlar as bênçãos que vêm da janela dos céus, ela sai pela porta de casa, que é maior, porque eu não sei controlar. Mas se eu tiver as bênçãos de Deus na janela do céu, porque a janela do céu não é o céu inteiro, assim como a sua casa não é toda janela. Então, a janela é uma parte do céu, a porta é uma parte do céu. E assim você tem que saber, quando essa janela é aberta, você tem que controlar o que vem dessa janela para não ser estragado, jogado fora pela porta do lar, pela porta da má administração em casa. Muito bem, vamos mais um pouquinho. E essas coisinhas são boas, porque a realidade, qualidade do que é real. Você sabe que é uma existência de fato. O irmão Brana foi desafiado para falar a palavra, para criar esquilo. Ele disse, haja esquilo. Se ele não dissesse, haja, não ia haver. Pedro estava afundando sobre o mar. Jesus está na sua dianteira. Você está vendo Jesus. Se você não toma posição de dizer, salva-me, ó mestre, ele não vai te salvar. Ele pode estar perto de você. Ele está perto do filho, perto da filha, perto do marido, da mulher, perto da família. Você tem que falar, salva-me, Senhor. Salva meu filho. Salva minha filha. Nós temos Deus. Temos ou não temos? O que é que nós temos que fazer? Nós temos Deus não diante. Nós temos Deus em nós. O que temos que fazer? Salva meu filho, salva minha filha, salva minha mulher, salva meu marido. Se você não fala, não ora, né? Agora, depois que você fala a palavra, aguarde ali até que aquela palavra torne uma realidade. Que tem hora que, eu já falei, você falou, mas como qualquer um fala. Você tem que ter unção na hora de falar. Sabe por quê? A viúva alcançou a bênção, a multiplicação do azeite, da farinha no seu lar. É porque é ela e o filho que ia morrer. E não tem ninguém que tem mais amor no lar do que uma mãe pelo seu filho, como uma viúva naquele tempo, no tempo de Elias. Era viúva, ela que tinha mais amor pelo seu filho. E aí Deus a ouviu. Ela ia fazer um bocado para ela e o menino, mas Deus diz, faça para mim primeiro. Colocou Deus em primeiro lugar. A gente sempre coloca Deus depois. Eu paguei o seu Zé da farmácia, a dona Maria costureira, a dona Joana da alface, não sobrou disso. Deus não é porco, o resto você dá para porco. Por isso, a primazia desde o Velho Testamento era de Deus. A primeira coisa, não é o que sobra.
a primazia é de Deus. Por isso Deus tomava do lar, não o último filho, mas o primogênito. O primogênito. Se você cumpre a palavra, se você passa sangue nos umbrais das portas, vai proteger esta casa e a morte não vai pegar o seu primogênito. Porque o primeiro é de Deus. E o diabo gosta de entrar e perverter o primeiro, porque se ele perverte o primeiro filho, ele perverte o segundo, o terceiro, em diante. Porque o primogênito no Velho Testamento já era de Deus. Por isso Deus pede o primogênito. Quando Deus pediu para Abraão, pediu o primogênito de Abraão. Diz, não, mas ele já tinha um filho chamado Ismael. Deus não considerou Ismael. Vai e ofereça o teu único filho. Único. Deus passou por cima de um primogênito escravo que veio de uma mulher escrava. Mas ele tinha o seu primogênito que veio da linhagem correta. Então a gente tem que entender que Deus está em busca do primeiro lugar na nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho. Quer prosperar? Ponha Deus em primeiro lugar. As costuras que a senhora faz, ponha Deus em primeiro lugar. Como que a senhora está colocando Deus em primeiro lugar, costurando calça esporte para mulher? Deus não está nem aí com a senhora. Não é difícil ser um crente comercial hoje? É difícil. Mas se nós pregarmos como se Deus está nos ajudando, estamos mentindo. Tem que haver um propósito no coração da pessoa. Vai ter um supermercado. Como vou vender cachaça? Como vou vender cigarro? Se sou um crente. Deus em primeiro lugar. Ah, mas de tudo eu dou dízimo, do cigarro também, da cachaça. Quando Deus já disse que não é para dar o dízimo da prostituta, que é da rameira e do cão. Ou você acha que é diferente tirar até o dízimo de uma calça comprida que a senhora vende ou faz, comercializa para uma mulher? Não é diferente. É que nem cão e prostituta, o dízimo. Então não está dando o primeiro para Deus. O primeiro para Deus é: vou fazer aquilo que é do agrado de Deus. Nós temos aí costureiras, que até é bom, lá do Centro-Oeste, costureiras cristãs. É bom, vestidos compridos, vestidos decentes. Aí você pode vender, você pode pagar dízimo. Do contrário, você está fazendo uma coisa errada. Você quer prosperar de uma forma errada. O Senhor vai me abençoar e eu não coloco Ele em primeiro lugar. Será que isso é demais? Eu vou colocar Deus em primeiro lugar. O que eu faria no meu trabalho? Hoje seria domingo, hoje é sábado. Então o que eu faria? O primeiro dia já estou na casa de Deus. Vou dar o primeiro dia para Deus. Vou colocar Deus em primeiro lugar, para que o resultado torne-se uma realidade. Para que as bênçãos cheguem a ser uma realidade. Eu não vou perder o meu culto. Eu tenho tempo para eu trabalhar, mas tenho tempo para eu cultuar a Deus. E eu tenho que guardar esse tempo em primeiro lugar. Então eu te diria, como nós não somos guardadores nem do sábado,
nem do domingo, mas sabemos que o domingo honramos por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, eu creio que todo crente deveria, ainda que é chamado de dominguista, mas eles deveriam, isso é dar o primeiro, depois ele faria mais se quer ser mais abençoado, porque é o primeiro dia da semana, é o primeiro que você dá a Deus, mas as pessoas não conseguem fazer isso. Eu tenho mais gente aí no meu ministério envolvido com comércio. Então eu já estou dando a noção do que é um comércio cristão. Você pode ganhar o que você quiser. É um ganho ilícito perante Deus. Se você fez de uma forma ilícita, assim como eu sabendo que fumar destrói o corpo da pessoa e eu vou plantar fumo, vou vender fumo. Irmão Brana, quando perguntaram para ele, ele disse: troca a sua lavoura de fumo em troca de uma de milho. Aprenda com o irmão Brana, gente. Nós temos um profeta para nós aprender. Vocês têm que aprender comigo. Comigo vocês podem aprender errado. Vocês pensam errado de mim. Tem gente que pensa errado. Se eu falar as tonterias das pessoas, o que elas pensam a nosso respeito, porque fizemos uma igreja, parar de dizimar, porque reformei minha casa, parar de dizimar, é uma vergonha. São tonterias de irmãos na igreja, no ministério. E se você olhar lá no fundo, tem isso daí, vai lá e mexe lá no fundo para você ver se não é isso. Queriam que a igreja continuasse daquela forma, sem nenhuma reforma, sem nenhuma melhoria. Se melhorou, eles pioraram, aí que eles não dizimam mesmo. Aí que eles roubam mesmo. Não estou precisando. Eu estou falando aqui porque é entre você e Deus. O primeiro é de Deus. Você não rouba de mim. Eu não roubo de você. Roubamos de Deus. Roubará o homem porventura a Deus? Vós me roubais toda a nação. A Bíblia diz toda a nação, que ele já tratava com a nação judia. Mas isso vem para o Novo Testamento. E eles eram dizimistas do hortelã, do endro, do cominho. E aqui são homens mortais, os que tomam dízimo, Hebreus 7. Mas ali, no tempo de Abraão, aquele que testifica que vive, que era Melquisedeque, que apareceu em carne humana, e Abraão dizimou para ele, e o que aquele homem ia fazer com os dízimos de Abraão? Me diga, quero nem saber. Era Deus em carne. As pessoas têm concepção errada, por isso elas não têm realidade. Elas têm pensamento bom, elas têm uma expressão de palavra, mas elas não têm realidades do Deus vivo. Nós temos que ter realidades, que aquele pensamento tornou uma palavra e aquela palavra falada tornou-se uma realidade. Seja para cura, seja para salvação, seja para bênçãos naturais, seja para bênçãos espirituais, seja para o comércio. Estou alertando você, porque não adianta você fazer. Você pega um homem de boteco, ele ganha mais vendendo uma garrafa de cachaça do que qualquer outra coisa. Vender em dose. Se ele vender a garrafa inteira, ele não ganha muito. Mas se ele vender em dose, ele ganha bastante. É isso que tem acontecido. As pessoas, elas têm morrido de pouquinho e matado os outros de pouquinho. É de pouco. Elas não percebem que estão fazendo mal. Que é o que faz mal para a saúde, você já sabe que faz mal, declarado pela própria palavra, declarado pelo que o profeta prega, está declarado as coisas que faz mal.
Então, por favor, não queira pensar em prosperidade quando você não dá nem o primeiro dia da semana para Deus. Não pense em prosperidade, porque você não tem cumprido o que a Bíblia diz. Cumpre primeiro. Não diga para Deus, eu vou fazer isso para o Senhor, se o Senhor fizer isso para mim. Bom negociador nós somos. Quer dizer, se o Senhor me abençoar, aí eu vou na igreja. Se o Senhor fizer isso para mim, aí eu vou. Não, primeiro eu vou dar o primeiro dia. Ô, irmãos, essa luz eu estou tendo agora. Vocês nunca escutaram eu pregar isso. O primeiro dia da semana eu estou dando para Deus. Vou dar o primeiro dia. Depois, quando eu vejo que o resultado foi bom, eu dou o sexto também. Certo? Eu dou o sexto dia também. Dou o sétimo. Daqui a pouco eu passo a vir todos os cultos e eu estou sendo abençoado. Por quê? Porque eu comecei certo. Já começa errado, quer ser abençoado. Amém, amém. Eu creio que vocês, qualquer dia que vocês dependerem da minha oração para funcionamento do vosso estabelecimento comercial, primeiro vocês têm que pensar nisso. Se faz isso, se dá um dia de culto para Deus, não é se dá dinheiro não, se dá um dia de culto para Deus primeiro. Aí você me chama para orar para o seu estabelecimento. Um dia de culto. Um dia bom, não é um rabo de foguete, não. Um dia bom, dá aquele dia para Deus. Aí eu posso lá orar com liberdade. Meu Deus, abençoe esse estabelecimento dessa irmã, desse irmão, porque eles têm feito o que a sua palavra pede. O primeiro dia eles têm dado ao Senhor. Aí eu posso orar. Agora chega lá eu com a cara lavada, hipócrita, só para não te passar vergonha, eu um hipócrita, chega, Senhor, abençoa, faça render esse estabelecimento, faça com que minha irmã, meu irmão prospere. Para quê? Deus pergunta, para quê? Eles não vão na igreja, eles não dão o primeiro dia. Não me faça ser hipócrita, pelo amor de Deus. Não me faça. Que aí eu vou precisar falar para vocês. Vocês estão me entendendo? Quase ninguém vai querer ter estabelecimento. Eles vão fazer que nem Pedro. Se é assim, Senhor, não convém casar. Aí Jesus teve que falar para ele, nem todos são aptos para isso. Se é assim, não convém ter estabelecimento, pastor. Porque o que dá é roupa curta. O que dá é calça esporte para mulher. Então vai vendo. Não com a minha palavra. Com a sua experiência, com o que dá. Viu? Agora, faça uma coisa ordeira, decente, põe Deus em primeiro lugar. E aí você vai ver se Deus vai te ajudar ou não. Mas o primeiro é de Deus. No Velho Testamento, o primogênito era de Deus. E passou a ser exigido o primeiro lugar. Aqui no Novo Testamento, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. É Deus exigindo também o primeiro dia para nós. Se possível, o sétimo e o primeiro. Sábado e domingo. Pronto. Eu creio que para a gente poder ser abençoado, para ver a realidade em casa, realidade no nosso comércio, realidade no nosso trabalho, ter nossa dedicação a Deus. Se nós dedicarmos primeiro a Deus, porque tem hora que nós queremos dar dízimo para Deus, aí nós estamos querendo comprar Deus. Não faça isso não. Primeiro você dá um dia de culto para Deus. Um dia de culto, primeiro. Aí depois, e aquilo ali você não vai falhar. Aquele dia você está aqui mesmo. Você não vai ficar em casa. Se chegar parente, digo, vocês ficam aí, tomam conta de casa, porque eu tenho um compromisso.
É assim que é o crente. Eu tenho um compromisso com Deus. Vou para a igreja, vou buscar a minha bênção. Vocês ficam comendo a minha bênção, que eu vou buscar mais. Que tem hora que é assim, tem hora que os parentes ficam lá comendo. Fica aí comendo que eu vou buscar mais. Mas não, agora eu ficar em casa com meus parentes, atrapalhou meu culto, é porque não vem no culto, meu parente chegou em casa. Na minha casa os parentes já sabem. Depois das 10 da noite, e precisa sair lá para as 4 da tarde. Dá tempo de eu tomar banho. Não é assim? Para você ficar sossegado? Ir para o culto? Ah, não, atrapalhou o culto. Ninguém tem que atrapalhar o culto um do outro. Certo? E eu queria, não me falaram nada. Não me falaram de Cristo. Mas não me falaram nada. Mas vocês não devem atrapalhar irmão Ronilson. Se chegar mais cedo, chega para a igreja. Pede só para ele abrir a igreja, vocês ficam aqui tomando conta da igreja, sentadinhos aqui, tomando conta da igreja. Se você ficar na casa do irmão Ronilson prosapiando, atrapalha eles preparar para o culto. Quem mora na igreja, precisa ter alguém que fala para poder ajudar eles. Entendeu? Não é nada. Depois que terminar, de vez em quando eles têm um cafezinho, se você quiser, vai lá tomar um café, tem até pipoca. Se quiser, eles têm, depois do culto. Agora, antes do culto, não tem janta. Para não atrapalhar eles tomar banho, preparar. Eles não me falaram para falar, eu que estou falando. Eu que tenho a responsabilidade da igreja, do tabernáculo aqui. E eles estão aí para tomar conta apenas do tabernáculo. E os irmãos vão aprender isto. Não é ficar também com a cara fechada, fechar a cara, agora nem café eu quero de lá. É gente ruim, é gente do gênero ruim. Você devia fazer do jeito que eu estou fazendo. Então eu vou tomar o cafezinho depois do culto. Pronto. O dia que tiver eu vou lá tomar um cafezinho depois do culto. Mas atrapalhar, ficar lá e atrapalhando antes do culto, não. Por favor. E me entenderam, né? Eu sei que vocês me entendem. Vocês entendem o que é real. Entende o que é real. Isso é verdadeiro. É na casa do irmão Ronilson, é na minha casa, é na sua casa. É lá na sua casa. O irmão não pode visitar a nossa casa? Pode, mas na hora do culto não. Não é? Na hora do culto, atrapalhar nós para o culto? Não. Mas fora do culto, pode visitar a nossa casa. Amém. Não me falaram nada. Eu já estou tomando realidade. Isso é uma realidade. Nós trabalhamos com esta realidade. Isso ajuda cada um de nós. Na hora que nós vivemos, há uma escritura, que é escritura. Mas hoje ela não é escritura, mas só. Tenho que falar completo, porque senão não me entende. Ela não é uma escritura, mas só. Ela é uma realidade. Apocalipse 10, de 1 a 7, era escritura antes de William Branham manifestar. Mas quando o ministério de William Branham manifestou em 1963, era uma realidade. Apocalipse 10, 8 a 11, é uma escritura antes da esposa manifestar. Mas depois que ela manifestou, depois que João comeu o livrinho, é uma realidade. Não vou falar, quem sabe as outras coisas eu falo amanhã. Comeu o livrinho, o que é comer o livrinho? Então deixa isso para depois, mas saiba que é uma realidade. Você está olhando e dizendo, é uma escritura maravilhosa. Não, ela já é uma realidade. Entende? Ela já é uma qualidade daquilo que é real. Você não vai ficar dizendo, é uma escritura, Deus tem uma escritura, examinais as escrituras.
porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, mas Jesus estava falando da realidade, são elas que testificam de mim, realidade. Aquelas escrituras testificavam de Jesus. Apocalipse 10, de 1 a 7, testificava do sétimo anjo. Apocalipse 10, de 8 a 11, testifica da esposa, de João. É uma realidade. Obrigado, Senhor, por mais este momento de podermos desfrutar destas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós através da mensagem do sétimo anjo. Ajuda-me, Senhor, a dar o melhor para Ti, minha vida, não meu dinheiro. Primeiro é minha vida a Ti, depois é o dinheiro, depois é a oferta, depois é o dízimo, mas primeiro o Senhor quer a minha vida, minha assiduidade na Sua casa, Te adorando, Te servindo, para depois sermos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abra a mente desse povo, abra a mente dos meus irmãos. Talvez outros tenham outros negócios, mas eles devem olhar pela Bíblia, Senhor, e ver o que é ofensivo na Bíblia, o que é ofensivo ao caráter, o que é ofensivo à vida cristã. E o que o Senhor corrige, o que o Senhor quer e não quer que façamos. E que possamos Te acompanhar para termos vitória, para termos realidades, bênçãos reais no nosso trabalho, no nosso lar, no nosso salário, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nesta canção eu quero dizer acerca de Três Montes. Estes lugares foram escolhidos pelo nosso Deus para trazer uma mensagem de salvação, também de revelação. Só o eleito é que vai entender. O primeiro monte é o Monte Calvário. Ali o meu Jesus em uma cruz por me morrer e perdoou todos os meus pecados. Pelo sangue eu fui comprado no sacrifício do Filho de Deus. O Monte Calvário trouxe a salvação, a libertação e a cura Deus me deu. Aquele cenário de grande aflição, Jesus venceu a própria morte e a vida eterna me concedeu. O segundo monte é o Monte Pôr do Sol, onde em uma nuvem misteriosa Cristo desceu. Todos os mistérios que estavam guardados na mente de Deus foram expressados quando apareceu. O livro aberto Branham recebeu. O Monte Pôr do Sol trouxe revelação, a encarnação do Filho do Homem no entardecer. Foi como um farol na escuridão, os selos e os trovões, o William Branham nos acendeu. O
terceiro monte é o Monte Redentor. Se você não sabe, é onde hoje Cristo desceu para profetizar mais uma vez às nações, os 7 selos e os trovões, também a línguas, povos e reis. O Monte Redentor trouxe para nós João com a revelação do novo nome de Jesus. Ele profetizou que grande é perfeição, é a revelação que ao céu hoje nos conduz.